Olá galera, tudo bem com vocês? Vou me apresentar. Eu sou o Kleber, sou professor de educação física, sou professor de dança, professor de capoeira e também agora estou com esse trabalho no YouTube de informação, dicas e esclarecimentos, né? E venho com um tema muito legal, o tema de hoje, treinamento no inverno. Vou dar várias dicas, vários conselhos, dicas muito legais para que você possa ter um treinamento no frio, aquele friozinho, você treinar e ficar em forma também no inverno. Então, logo após a vinheta, eu volto com esse tema. Então, roda a vinheta! É isso aí, pessoal! E você que está chegando agora e não é inscrito no canal, então se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos e deixa o like para fortalecer aí o nosso canal, né, para dar aquela força. Deixe nos comentários aqui, se tiver alguma dúvida que você tiver, deixe nos comentários, compartilhe também para que esse vídeo chegue para muito mais pessoas. Então, pessoal, olha, esse tema de hoje, treinamento no inverno. Você vê que eu tô com um tom assim mais sério, um tom mais de seriedade, por quê? Porque é um tema relevante, é um tema assim que leva muita situação científica, é relevante. Então, por isso que eu estou com esse tom mais sério aqui, que agora, né, a gente vai falar de coisa séria. Então, pessoal, treinamento no inverno. Primeira coisa, treinar no inverno. Sempre, quando você chegar na academia ou no seu local de treinamento, onde você for treinar. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que alongar e aquecer o corpo. Fazer bastante alongamento, aquecer o corpo bastante, para quê? A gente não tenha lesão, a gente consiga fazer os exercícios melhor, corretamente, e não tenha aquele imbróglio de dor articular, dor isso, dor aquilo. O corpo aquecido evita tudo isso. Mas, professor, aquece o corpo, né? E aí? Como é que eu faço, professor? São vários tipos. Você pode usar calistenia. Calistenia? O que é calistenia? Calistenia são exercícios simultâneos. O polichinelo frontal. Esses exercícios assim, que você pode estar executando com séries maiores e para que você consiga também ter um bom aquecimento no corpo. A corrida também é muito legal. A corrida, ela é muito importante também para aquecer o corpo. É legal. Abdominais também, quiser trabalhar a barriga, pode iniciar seu treinamento com abdominais também, que serve de aquecimento também, né? Além de você já inicia trabalhando o músculo corporal, você já automaticamente se aquece o seu corpo para iniciar o treinamento. Então, pessoal, é o seguinte, treinamento, todo início de treinamento, alongamento e o aquecimento. Então, para isso, é primordial para que você consiga iniciar o exercício e desempenhá-lo da melhor forma possível. Mas, professor, às vezes eu não consigo comer, no frio eu não consigo comer, às vezes não consigo me hidratar. Então, pessoal, isso também é muito importante, né? Estar falando aqui, ó, e também tem dicas sobre isso, né? É muito importante. Por que a gente não se alimenta no frio? A gente, às vezes, não dá fome no frio. Porque, pessoal, é o seguinte, no frio, o nosso corpo, ele não tem tanto gás para que a gente sinta a fome. Melhor dizendo, a gente não faz tantas coisas que o nosso fisiológico necessite de alimento. Às vezes, o que a gente ingeriu um dia depois, para quem treina de manhã no caso, às vezes se torna suficiente, não que seja suficiente, mas se torna suficiente para o dia seguinte. Mas às vezes não seria o contrário, professor. Às vezes eu estou treinando e capaz de me dar fome? Sim, com certeza, porque você está gastando energia, então a tendência é te dar mais fome, mas às vezes não dá.
Por quê? Porque às vezes, pessoal, o nosso organismo também passa de ser despercebido por algumas coisas, algumas situações. Principalmente se a gente está com enfoque de alguma coisa. Por exemplo, no treinamento. Se a gente está focado no treinamento, muitas coisas passam de ser percebido, até mesmo a hidratação. Ah, professor, eu ouvi falar que quando a gente está treinando, né, o nosso organismo se utiliza da gordura para poder aquecer o corpo. Gente, é o seguinte, a gordura, realmente, a gordura localizada que a gente tem, realmente ela serve de combustível para algumas situações, principalmente para energia. Porém, pessoal, o nosso corpo, como ele já tem essa energia, já está ali estocado, já está reservado, ele já reservou aquela energia ali. Ele já reservou. Então, o que acontece? Ele vai se apropriar, ele vai se utilizar do que entra para dentro, do que você ingere. Por exemplo, se você come alguma coisa, vamos supor que você come um pedaço de pão, por exemplo, que é o terror de todo mundo. Você come um pedaço de pão. Então, esse pedaço de pão que você ingeriu, esse pedaço de pão, esse sim vai ser processado. Porém, se você comer demais, em demasia, o organismo vai se desfazer desse alimento, se utilizando dos nutrientes, e o que tiver de excesso, ele vai continuar estocando. Ou seja, se você já tem uma gordura localizada, que é o carboidrato, ele vai, se você ingerir mais e em demasia, ele vai continuar estocando no mesmo lugar ou em outros lugares afins do corpo. É aí que dá o excesso. Ah, professor, mas aí, o que acontece? Eu tenho que parar de comer? Então, pessoal, esse é outro fato também muito importante. Todas as vezes que a gente vamos se alimentar, o que acontece? A gente vai se alimentar, nós temos que ver, pessoal, primeiramente, não tirar todos os alimentos. Não retirar todos os alimentos. Por quê? Porque o nosso organismo, ele necessita de nutrientes. Ah, mas só que assim, como eu quero emagrecer, eu tenho que retirar um pouco de nutriente. Sim, mas você tem que tirar os nutrientes que estão em excesso. Às vezes o pico de nutrientes já está lá no alto e você ingere mais, então ele dá aquele excesso. Aí sim, você diminui para equilibrar. Como eu vim falando há um vídeo atrás, tem que equilibrar a alimentação. Nem para mais, nem para menos. Equilíbrio. Então, se tem alguma coisa a mais, você equilibra. Então, pessoal, você não é tirar o alimento, é equilibrar. Então, se você come alguma coisa que já esteja num pico normal de alimento, aí sim você diminui. Mas quando não há essa situação, você tem que ingerir. Por exemplo, muitos costumam tirar o arroz e o feijão, que eu sempre venho frisando isso nos meus vídeos. Costumam tirar o arroz e o feijão. O arroz e o feijão, pessoal, não se tira. Porque é comprovado cientificamente que isso passou até uma matéria no Bem-Estar na Globo, né? Um programa também excelente para a saúde, né? Agora não está passando mais, né? Mas é um excelente programa, mas tem aí na internet, aí vocês podem procurar. O arroz e o feijão não se tira por quê? Porque, segundo o especialista, ele que dava no programa no dia, não vou me recordar o nome dele agora, ele disse que o arroz e o feijão não se tira porque os nutrientes que compõem dentro do arroz e o feijão, o nosso organismo não produz. E o arroz, ele é um carboidrato simples, de fácil absorção. Ou seja, o arroz, se a gente se ingerindo o arroz, além da gente estar fortalecendo o nosso nutriente do corpo, o carboidrato que ele é próprio, ele vai ser processado com mais facilidade, diferente de alguma coisa fermentada, alguma coisa de farinha, que demora para ser processado. E quando é processado, às vezes fica estocado no nosso corpo. Então, pessoal, quando a gente vai se alimentar, a gente tem que se alimentar de acordo com o nosso gasto calórico. Por exemplo, se você não sente fome, né, como foi a questão atrás, quando você não sente fome, é sinal que você não está gastando energia o suficiente. Então, quando você começar a gastar toda essa energia que está sobrando, aí sim,
Vai te dar fome. Por quê? O que é a fome? Além de saciarmos, né, o alimento do dia, é a deficiência de nutrientes que o nosso corpo está precisando. Então nós temos que ingerir. É como se fosse um carro. Se você não coloca gasolina, o carro não anda. Se você não colocar gasolina, o carro não anda. Se você não ficar de olho no óleo, ele para. Entendeu? Então você está entendendo por que a água tem que se hidratar bem e se alimentar? Porque a alimentação é reposição de nutrientes. Então, por exemplo, como a gente vai saber, pessoal, se nós estamos em excesso ou estamos em falta? Como que a gente vai saber? A gente vai saber pela seguinte forma. Primeira coisa é pela fome. Se você está com fome, é sinal que já deu, não tem mais nada, tem que repor. E segundo, pessoal, a gente tem que ficar policiando o nosso corpo. Por exemplo, às vezes dá uma fadiga, cansaço, sonolência, olho amarelo, tontura. Às vezes o olho fica quadriculado, pressão quando cai. Isso, pessoal, não é só algumas patologias simples, cotidianas que acontecem assim, de forma normal. Isso pessoal, o nosso organismo está nos avisando que está faltando alguma coisa. Que está faltando algum nutriente no nosso corpo. E aí você tem aquele foco de emagrecer ou de querer ficar forte e às vezes tira ou coloca demais. Vamos pelo primeiro ponto. Para que é emagrecer? Então retira. E aí o que acontece? Quando tira aquilo, o corpo vai fazer falta. Você pode até emagrecer, mas você não vai emagrecer com saúde. Você vai emagrecer, você ser uma pessoa magra, doente. Mas aquela pessoa está tão magra, está com uma fisionomia de doente. É assim que o corpo fica. Por quê? Porque você emagreceu, se você emagreceu de forma forçada, de forma que o nosso organismo estava sem recursos para poder manter. Você está de pé, você está andando, está normal, mas ele precisa de se manter, ele precisa trabalhar. E para trabalhar precisa de ferramenta. E às vezes não mandamos a ferramenta para dentro do nosso corpo. E aí começa a vir tontura, começa a vir algumas vertigens às vezes. A gente começa a passar mal, a pressão cai, porque está faltando. Professor, mas às vezes, pessoal, não me dá fome, eu preciso comer. Aí eu ouvi falar que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Então, pessoal, eu particularmente, Kleber, professor, eu não aconselharia comer de 3 em 3 horas. Mas isso é uma opinião minha, tá? Cada um tem a sua opinião, cada um faça da forma que achar melhor, da forma que a pessoa indicar para vocês. Mas eu, particularmente, não vou. Por quê? Porque, pessoal, raciocinem comigo. Vamos fazer um parado aqui. Eu levanto 7 horas da manhã. Eu levanto às 7 horas, exemplificando o nosso assunto. Eu levanto 7 horas da manhã. Aí eu faço a primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Aí eu me alimento bem, tá? Beleza. Aí vou fazer os meus afazeres. Aí vamos lá. 7, 8, 9, 10. 10 horas. São 3 horas, né? 10 horas. Aí a pergunta fica, será que eu vou estar com fome? Será que eu vou estar com fome? Certamente que não. Porque, segundo estudos, o café da manhã é o primeiro alimento do dia, então tem que ser reforçado. Reforçado. E esse reforço, não vou dizer se reforçado, assim, comer bastante, mas comer coisa que sustente. E se você comer coisa que sustente, durante 3 horas você ainda vai estar com o organismo trabalhando isso que você ingeriu. Suponhamos que às 10 horas eu comesse novamente. Mas eu vou comer uma fruta, vou comer isso, vou comer aquilo. Você está comendo. Sem fome, mas está comendo. Beleza. 10, 11, meio-dia, 1 hora. Já passou o horário do almoço. Que é entre 11 e 1 hora para frente. Então, dentre 11 a 1. Então, eu vou comer só 1 hora para frente. Já passou a hora do almoço. Que certamente não vou estar com fome. E o meu organismo vai estar processando aquele alimento das 6 horas que eu acabei de comer de manhã. Ou seja, o organismo vai virar uma bola de neve. Vira uma bola de neve no organismo. Aí ele não sabe o que... Ele tem a ciência de trabalhar tudo aquilo, de pegar tudo aquilo. Aí o que tem excesso vai ficar com excesso, o que ficar com falta vai ficar com falta, o que tem a mais vai ficar a mais, o que tem que ser distribuído vai ser distribuído. Então ele vai trabalhar, mas de forma confusa com o nosso organismo. Então, pessoal, como que a gente tem que fazer? Se alimentar de uma forma
que a gente gaste calorias. Às vezes nós temos que policiar o nosso próprio corpo. Muitas pessoas não fazem isso. Tem que policiar o nosso próprio corpo. Tem que saber o que o seu corpo está sentindo. Tem que saber o que o seu corpo precisa. Tem que saber o momento do seu corpo e o limite do seu corpo. Tem que estar atentos a isso. Não é só porque eu preciso emagrecer, eu vou lá e bum, vou emagrecer. Eu quero ficar forte, ter hipertrofia muscular, eu vou lá e bum, vou fazer hipertrofia muscular. Não é assim, pessoal. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. O nosso organismo, ele tem todo o trabalho. Mesmo que a gente trabalhe aqui por fora, ele internamente ele trabalha constantemente. Por isso que tem que se hidratar. Tem que se hidratar. A hidratação é muito importante. E a alimentação, mais importante ainda. Principalmente se você treina. Principalmente se você faz várias coisas. Vou dar outro exemplo aqui. Como que a gente pega... Se eu gasto... Vou dizer por mim. Eu gasto, por exemplo, simbolicamente, um exemplo simbólico. Eu gasto 3.000 calorias. Eu gasto 3.000 calorias. Né? Eu gasto. Durante o meu dia todo. Como que, a hora que eu for sentar para se alimentar, eu vou comer a quantidade que não chega nem a 2.000 calorias? Ah, professor, mas isso é só pesar. Tá, tudo bem. Então tá, vamos lá. Eu gasto 3.000 calorias treinando na academia. Aí eu vou, 3.000 calorias. Treinando na academia, tal, beleza. Mas só que aí eu saio da academia, aí eu vou trabalhar. Trabalho. Aí depois chego em casa, tem os afazeres de casa. Vou lá, faço. Ou seja, essas 3.000, eu já queimei minhas 3.000 calorias. Aí, um exemplo, aí eu vou comer, aí eu como um pouquinho de arroz, uma colherzinha de arroz, um pedacinho só de frango, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Eu como 500 gramas de alimento. Sendo que eu gastei 3.000. Se eu gastei 3.000 calorias durante o meu dia todo, e eu estou ingerindo 500, eu vou estar com déficit de 2.500 calorias. Como exemplo, tá, pessoal? Esse é um exemplo que eu estou dando. Eu vou estar com déficit de 2.300 calorias. 2.500. Ou seja, se eu gasto 3.000, eu tenho que repor no mínimo, pode falar assim, para não bater 3.000 com 3.000, que é muito difícil bater gente certinho, eu tenho que no mínimo ter 2.500 calorias reposta, para que no outro dia eu me sinta bem. É por isso que quando você come, às vezes come um pouquinho de carboidrato, come alguma coisa assim mais sustentável, você se sente melhor para treinar, você se sente melhor para poder trabalhar. E é por isso que o almoço, é um dos para quem trabalha, pesado principalmente, o almoço é importante, porque o almoço vai se sustentar para você para a lida depois. Agora, pessoal, se você, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que são ótimos profissionais também, os cortadores de cana, né, que hoje não tem mais, é tudo base de máquina, mas são ótimos profissionais e trabalham muito bom, e o trabalho muito, a gente tem que aplaudir, eles trabalham muito mesmo, né, é de te tirar o chapéu. Suponhamos que você coma lá 500 calorias só. Aí depois você vai cortar, você vai voltar para o talhão de cana e vai cortar até as 5 da tarde. Será que vai aguentar? Só com 500 gramas de caloria? Aí depois, ainda mais, essa pessoa que chega e ainda vai para academia treinar. Vai fazer mais exercício ainda. Será que ela vai dar conta? Será que não vai acontecer nada com ela? É isso que temos que ficar atentos, pessoal. Essa é a dica. É aí que temos que ficar atentos. É aí que temos que se policiar. Agora, vocês entendem? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade para emagrecer. Muitas pessoas têm muita dificuldade para ficar forte, ter hipertrofia. Por quê? Porque eles só fazem o balanço somente do que faz dentro da academia. Eles não fazem um balanço do seu dia. A alimentação tem que ser balanceada durante as atividades diárias. Não atividade isolada. Atividades diárias, não atividades isoladas. Aí o que acontece? Aí quando isso não acontece, eu estou sentindo fraqueza. Aí corre tomar um whey, que é uma reposição rápida. Eu estou sentindo muito fraco, corre na creatina, que dá força.
Ah, eu tô me sentindo assim, nossa, muito desanimado, queria dar uma corrida. Aí corre nos termogênicos. Não estou dizendo para não comprar, porque são coisas naturais, são coisas confiáveis. E o profissional que vai indicar, ele vai saber totalmente como indicar para vocês. Mas, porém, pessoal, vocês tiram do alimento achando que o alimento vai ser prejudicial e vai se recompor de uma forma que também deveria ser auxiliar, mas vai te usar como se fosse o alimento primordial. E não pode ser assim. O alimento que a gente come tem que ser primordial. E o suplemento tem que ser auxiliar. Ele tem que auxiliar a gente, não ser a solução do problema. Vocês entenderam, pessoal? Então é aí que tá. Ah, mas vamos supor, pessoal, quando eu vou no frio, eu tô correndo no frio lá, para me aquecer o corpo, o organismo usa do nosso a gordura, o tecido adiposo. Não, pessoal. O nosso organismo, ele só vai se utilizar da nossa gordura numa intensidade muito alta. Naquela gordura vai ser muito alta. Sendo nessa intensidade alta, o que acontece? Ele vai atingir um pico de adrenalina. Esse pico de adrenalina vai gerar energia. Ou seja, então tudo aquilo, às vezes que você ingeriu alguma coisa, tem alguma coisa aí, e você ingeriu aquele pico, quando gera aquele pico de adrenalina, o seu organismo já processou tudo aquilo, aí ele precisa de mais, porque você está muito mais além do que ele tem aqui. Aí onde ele vai buscar? Aí sim ele vai buscar, aí ele vai dar um aviso para o metabolismo seu, e falar assim, ó, eu preciso de mais energia. Aí o metabolismo vai buscar na sua reserva de gordura. Aí onde você começa a perder medidas, não é gordura diretamente não. Você começa a perder medidas e depois, consequentemente, você continua perdendo peso. Primeiro você perde medida, depois você perde peso. Então no inverno, por isso que tem que fazer o aquecimento com alongamentos, aquecimento com exercício, aquecimento, por quê? Ali você já está dando uma predisposição para a sua adrenalina, para que você fique com o corpo aquecido, seus músculos, suas articulações aquecidas, para que você inicie o seu treinamento. Porém, quando você vai além, numa corrida, num exercício de mais intensidade, e não tem aquele nutriente para suprir toda aquela intensidade que você está mandando para o seu exercício, o organismo inteligentemente, ele busca na reserva de gordura, que é a energia do corpo. Aí sim, o nosso organismo se utiliza da gordura, utiliza do nosso tecido adiposo para poder suprir a energia do corpo. E isso, pessoal, gera um gasto de energia, gera um gasto de nutrientes. E aí, mas eu estou gastando gordura e você é obrigado a comer. Sim, você vai ser obrigado a comer. Por quê? Ele usou sim a gordura, né, do seu corpo, gordura localizada, para poder ajudar no seu pico de adrenalina que você deixou lá no alto. Porém, você gastou muito nutriente. Você gastou vitamina C, vitamina E, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco. Você gastou tudo isso, proteína. Você gastou tudo isso. Tem que repor. Vai ter que repor de novo. Aí você gasta, vamos supor que dentro desse contexto todo você gasta 1.500 calorias. Além do que você já tinha de reserva que foi se utilizado. Aí você vai comer, come 400 gramas de alimento. Para poder continuar o processo. Ou seja, você vai estar com déficit de 1.100 calorias. Vai estar com déficit de 1.100. Aí chega no outro dia, você vai levantar da cama, levanta com preguiça. Ah, mas é preguiça é porque está deitado. Mas não é preguiça porque está deitado. É preguiça porque está faltando nutriente também. Não é só porque a preguiça que o corpo fica relaxado, não. Às vezes, a falta de nutriente também causa sonolência, causa cansaço, fadiga, aumenta a nossa fadiga. Aí eu levanto com de preguiça. Ah, então, você vai preguiça por quê? Porque seus nutrientes não estão na qualidade certa, na quantidade certa, na quantidade certa do que o seu corpo precisa. Às vezes não tem dia que você fala, nossa, hoje acordei tão disposto, hoje acordei tão bem, descansei. Sim, ótimo, você descansou, mas também seus nutrientes estão todos em dia, porque seu organismo se organizou todo. Então, professor, mas quando eu treino, professor, eu não costumo suar. Então, se eu estou suando, eu não estou perdendo peso? Não, pessoal. Quando você está suando, o que acontece? O seu organismo, ele está resfriando o seu corpo. O seu corpo está sendo resfriado, porque você aqueceu demais o corpo está sobreaquecido. É aquele radiador, quando você aquece demais, então ele vai
pega uma aguinha ali, joga uma aguinha e dá aquela resfriadinha. Então, quando o nosso corpo aquece demais, ele pega e dá aquela resfriadinha. Então você começa a suar. Um suam bastante, um suam menos. Por quê? Porque dependendo do tanto que você sobreaquece o seu organismo, é o tanto que você vai suar. Entendeu? Vocês entenderam isso? É o tanto que você vai suar. É o tanto que você vai... O seu corpo está sobreaquecido. Às vezes, quando a pessoa sua menos, aquele suor que sai, aquele pouquinho, é o suficiente para resfriar seu corpo. E aqueles que suam um pouquinho mais, é o mais exagerado. O suor que chega a molhar a roupa, aquele suor que molha a roupa, que é necessário para que seja resfriado o seu corpo. É aí que tem. E também, pessoal, lembrando que isso também limpa os poros, viu? Limpa os poros. Os microsporos, assim, dá uma limpadinha também ali. Ajuda a limpar. E também, pessoal, é aí que tem que se hidratar. É aí que tem que tomar água. É aí que tem que beber água, porque quando você está eliminando água. E tem que repor. Tem que repor a água. Tem que repor no mínimo 2 litros por dia. 2 litros de água você tem que tomar por dia. Por quê? Porque para que o nosso rim também funcione tranquilo, com tranquilidade. Então tudo no nosso corpo, tudo ajuda. Um se ajuda o outro. Então nós temos que ajudar o nosso organismo também, colocando os nutrientes necessários que ele precisa para poder manter e trabalhar com tranquilidade. Professor, por que a gente perde peso quando está dormindo? Por que, pessoal? Quando a gente está dormindo, por que a gente perde peso? Porque quando você ingere toda a alimentação durante o dia. Durante o dia, você alimenta. E quando você vai dormir, é a hora mais tranquila que o nosso organismo tira, que é essas 8 horas, para poder organizar a casa. Ou seja, organizar o nosso corpo. Ali ele faz distribuição de proteínas, ali ele faz distribuição de nutrientes, seja vitamina A, vitamina B, vitamina C, fibras, proteínas, carboidratos, onde tem que ir, o que sobra, o que não sobra. E isso gera um gasto também. E isso gera um gasto. Todo esse trabalho que ele faz gera energia, gasta de energia. Dormindo. Pra você ver que coisa... nosso organismo, o nosso corpo é espetacular. Dormindo, a gente consegue trabalhar e queimar calorias. E é aí que você perde, em média, 1 quilo a cada 8 horas de sono. Você vê que coisa interessante que é o nosso organismo. Então, pessoal, essa dica que eu dou para vocês é o seguinte, primeira dica. Tomem cuidado com os treinamentos no frio, porque há decorrência de infarto no frio. Tem que ficar muito esperto com isso também. Viu? Tem que ficar muito esperto com isso, porque no frio a decorrência de infarto é muito grande. E não pensa você que tem que ser para ser velho, pode ser novo, tanto faz. Tem que tomar cuidado muito com isso, né? Procure um médico, vê como você está, se está tudo bem, se está tudo ok, para poder estar fazendo. Faça os aquecimentos necessários, se alimente bem, tá? Procure uma nutricionista para te ajudar nesse ponto. Fale da sua situação. Passe para o seu profissional da nutrição como é seu dia a dia. Como você, dia a dia, não fale para ele assim, eu treino na academia, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero uma alimentação, eu quero ficar forte, eu quero alimentação. Chegue para você fala assim, doutora, eu quero uma alimentação, porque o meu dia é muito puxado. Eu trabalho, eu arrumo casa, eu faço isso, fala tudo que você faz durante o dia. Aí ela vai fazer um balanço do seu gasto calórico diário e vai indicar a melhor alimentação para você. Porque você precisa ter nutrientes em dia. Os nutrientes do corpo tem que estar em dia. Os nutrientes do corpo, vou dar um exemplo. O nutriente do corpo, pessoal, é igual uma conta, é igual um boleto. O boleto, se você não pagar em dia, vai cobrar juro. E o juro só vai te ferrando. Você vai deixando, atrasou um, atrasou outro, você vai só te ferrando. O nosso organismo age da mesma forma. Se você não tiver em dia, com os nutrientes em dia, tiver com falha, vai cobrando juro, e aí lá no final da vida você está do quê? De cama doente. De cama doente. E aí o que você faz? Você tem que fazer uma renegociação. Você tem que renegociar. Como você vai renegociar? Você vai lá no médico, aí o médico vai te passar uma coisa alternativa, que é uma medicação, para que você possa se reabilitar, para você voltar a seu ritmo normal. Olha só que interessante.
Então, pessoal, a dica de hoje é treinamento. O tema de hoje foi treinamento no inverno. Então, todos esses aparatos são muito importantes para que a gente possa ter um bom treinamento, uma boa saúde no inverno e que a gente consiga treinar com tranquilidade. E o nosso organismo também fique tranquilo. Não trabalhe sob pressão, não trabalhe em excesso. Somente o necessário. Mas para que trabalhe o necessário, pessoal, tem que ter as ferramentas. Tem que ter os nutrientes necessários. O arroz, o feijão, um frango, um legume, ovos, batata doce, que todo mundo adora. Então tem que ter isso. O macarrão, que é o carboidrato. Quer ficar forte? A alimentação é a mesma, porém, uma ênfase em carboidrato. Eu quero emagrecer. A alimentação também é a mesma, mas só que em quantidade reduzida. Comendo de tudo em quantidade reduzida. Repito, quero hipertrofia, quero ganhar um corpo definido. Come normalmente, com ênfase em carboidrato. Eu quero emagrecer. Come normalmente, com menos quantidade. Porém, respeitando os nutrientes do seu corpo. Ambos para hipertrofia, ambos para emagrecimento. Respeitem os nutrientes do seu corpo. Certo? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui embaixo, aqui na descrição, vai ter um link que eu vou deixar, que é um artigo, que vai dar uma listrada maior, vocês vão dar uma aprofundada maior e tudo isso que eu estou falando para vocês aqui no vídeo aqui, tá? Porque os vídeos que eu faço, pessoal, e principalmente esse que é relevante, sempre vai ter um artigo especificando para quem quiser aprofundar mais nos estudos, para quem quiser aprofundar mais no assunto e quiser entender um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Eu sou o professor Clebinho e até o próximo vídeo. Valeu!